Olá! Nesta nossa análise, a gente vai descobrir juntos como a história da arte é, na verdade, uma grande história de ação e reação. É como um pêndulo, sabe? Que nunca para de balançar entre ideias completamente opostas. Aquela frase, os opostos se atraem. A gente ouve isso o tempo todo, né? Pois é, na história da arte, isso é mais do que um ditado, é praticamente a regra do jogo. Movimentos artísticos inteiros nasceram só para serem o contrário do que veio antes. A gente vai seguir o rastro de 4 grandes movimentos europeus e ver como cada um foi uma resposta direta ao anterior. É uma verdadeira dança de causa e consequência que atravessa os séculos. Então, vamos começar essa viagem lá no século XVII, com todo o drama, a intensidade e a pompa do período barroco. Olha só o nosso mapa do tempo. A gente começa no século XVII com a força do barroco, depois vai para a leveza do rococó, dá uma passada na ordem do neoclassicismo e, por fim, mergulha na emoção pura do romantismo. 4 eras todas amarradinhas uma na outra. O barroco não era só sobre decoração, não. Ele foi uma ferramenta poderosíssima da Igreja Católica na Contra-Reforma. A ideia era muito clara: usar a arte para impressionar, para inspirar admiração e trazer os fiéis de volta, com obras que mexiam com os sentidos e as emoções. Artistas como Caravaggio, por exemplo, chegaram para quebrar totalmente o equilíbrio e a serenidade da Renascença. Eles abraçaram um contraste radical entre luz e sombra, o famoso chiaroscuro, para criar drama. As emoções eram intensas, o realismo era cru, às vezes até chocante. Era a vida humana ali, sem filtro. E essa onda não ficou só na Europa. Aqui no Brasil, o barroco ganhou uma cara própria, principalmente em Minas Gerais. O nosso barroco mineiro, com Aleijadinho e tantos outros, usou a riqueza do ouro para criar uma expressão de fé única e espetacular. Certo. Agora, depois de tanto peso e drama, o pêndulo começa a se mover para um lado completamente diferente. Depois de toda aquela intensidade religiosa do barroco, a aristocracia francesa queria algo mais leve, mais divertido. A arte saiu das igrejas e dos palácios e foi parar nos salões elegantes da cidade. O foco agora era a vida de prazer, os flertes, as festas. E aqui fica muito claro o contraste, né? De um lado, o drama divino, pesado do barroco, do outro, as cenas leves, mundanas, quase despreocupadas do rococó. É uma virada de chave completa, do sagrado para o profano, do conflito para o prazer. Mas essa festa toda não ia durar para sempre. O pêndulo já estava se preparando para balançar de volta, e com força, na direção da ordem e da seriedade. Com o iluminismo bombando e a redescoberta de Pompeia trazendo a antiguidade clássica de volta à moda, o neoclassicismo surge como uma rejeição total à frivolidade do rococó. A busca agora era pela pureza, pela razão, pelas virtudes cívicas da Grécia e da Roma antigas. Artistas como Jacques-Louis David foram os grandes nomes dessa virada. Uma pintura como O Juramento dos Horácios é o exemplo perfeito. Ela defende o dever, o sacrifício pelo Estado, acima de qualquer sentimento pessoal. É a razão no comando. E claro, depois de tanta regra, tanta razão e tanto controle, o que acontece? O coração estava pronto para tomar o controle de novo, e dessa vez com uma força nunca antes vista. A Revolução Industrial estava transformando a Europa, e os artistas românticos reagiram a isso. Eles olhavam para as fábricas, para a lógica fria das máquinas e respondiam com o quê? Com a emoção humana no estado mais puro, com o poder do indivíduo e com a força da natureza selvagem. Para a gente entender a força do romantismo, essa história é perfeita. A Balsa da Medusa, de Jericó, não é só uma pintura dramática. Ela conta a história real e terrível de um naufrágio que virou um escândalo político. É o romantismo mostrando o drama humano real, sem maquiagem. Ok, enquanto esse pêndulo europeu ia dar razão para a emoção e de volta, do outro lado do mundo, no Japão, um universo artístico completamente diferente estava acontecendo, quase que numa bolha. Durante seu longo período de isolamento, o Japão desenvolveu artes muito particulares. Uma das mais famosas é o ukiyo-e, que quer dizer pinturas do mundo flutuante, e retratava o dia a dia, a beleza e a cultura popular da época. E aqui está o ponto mais interessante. Por volta de 1831, Hokusai estava criando A Grande Onda, uma obra sobre a força da natureza. Na mesma época, lá na França, Delacroix pintava A Liberdade Guiando o Povo, um hino à revolução. 2 mundos, 2 artes incríveis, mas com preocupações totalmente diferentes. Essa dualidade também aparecia no teatro japonês. De um lado, o teatro no, super refinado, lento, para aristocracia. Do outro, o kabuki,
popular, dinâmico, cheio de ação, para as massas. Uma divisão que, de certa forma, até lembrava as tensões sociais que a gente via na Europa. E assim a gente fecha o círculo. Vemos essa história incrível de causa e efeito, em que cada movimento artístico parece que empurra o pêndulo, dando energia para o próximo balanço na direção oposta. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Se a gente olhar para o nosso mundo agora, com arte feita por inteligência artificial, crises globais, cultura digital, para que lado se percebe que o pêndulo da arte está indo? Será que estamos no momento mais de razão ou de emoção? Fica aí a pergunta.